Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Todas as vezes que o sacerdote, dentro da liturgia, ele proclama o Evangelho, em seguida ele faz a chamada homilia, que é o que vai começar agora, né? Que já começou. Essa homilia, ela pode ser exortativa, de acordo com o Evangelho, como ela pode ser também catequética. Então, nós padres precisamos também usar do púlpito para catequizar o povo de Deus, porque são tantas coisas que chegam a nós, católicos, que vai se criando muitas dúvidas. E aí que os lobos, espertos, revestidos de pele de cordeiro, conseguem tirar um católico e levá-lo para uma outra religião, porque infelizmente isso nós temos que admitir. Nós temos preguiça de ler as coisas da igreja e por isso nós não sabemos das coisas. Então eu queria fazer dessa homilia hoje uma catequese, mas também uma exortação. Está tudo no meio, está tudo misturado. Então vejam só. Hoje a igreja está comemorando, nós estamos celebrando a memória da apresentação de Nossa Senhora. Vocês veem que o Evangelho de hoje, Jesus aqui, aparece Nossa Senhora, junto com os parentes de Jesus, quer ver Jesus, e Jesus chega: "Olha, quem faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã", e tudo mais. Na verdade, ele estava falando que Nossa Senhora foi aquela que sempre fez a vontade de Deus. Então, dentro disso, a igreja hoje celebra a apresentação de Nossa Senhora. A tradição da igreja, ela nos ensina que os pais de Nossa Senhora, Santa Ana e São Joaquim, Ana era estéril, mas de idade avançada, ela acabou concebendo, e foi justamente a Virgem Maria, e ela e São Joaquim agradecendo, uma forma de agradecimento a Deus, por ela ter sido mãe e ele pai. Claro que eles não sabiam que Nossa Senhora seria a mãe de Jesus. Eles não sabiam. Então o que foi que eles fizeram? Eles levaram Nossa Senhora ao templo, para ser consagrada, para ser entregue lá no templo, para que os sacerdotes daquele tempo pudessem cuidar dela, catequizando, levando ela aos ensinamentos próprios da Torá, da tradição dos judeus e tudo mais. E aí, quando Nossa Senhora, fala-se que ela tinha entre 4 a 5 anos, que é o que eu falei no início da missa, quando ela vai sendo levada por São Joaquim e Santa Ana para o templo, ela teve uma inspiração. Veja, ela nova,
ela teve uma inspiração. Eu me consagrarei inteiramente ao meu Senhor. Eu serei inteiramente dele. Não me casarei. Foi isso que aconteceu no dia de hoje. E aí ela foi firme, né? E realmente, né? Foi isso que aconteceu. Nossa Senhora, ela foi totalmente, inteiramente de Deus. São José entrou na vida dela apenas para cuidar também do menino Jesus. Mas Nossa Senhora não concebeu outros filhos, a não ser Jesus. E a concepção não se deu através de José, foi por obra do Espírito Santo. Bem, tudo isso nós já sabemos. Mas vamos supor que alguém perguntasse para você, você que é católico, aqui entra a catequese agora. Mas me mostre na Bíblia onde está isso. Você já viu essa intervenção que sempre aqueles que se dizem ser cristãos de outras denominações, eles aparecem e dizem assim, me prove se isso está na Bíblia. Se estiver na Bíblia, eu acredito. Se não estiver... Mas por quê? Que geralmente os evangélicos, eles vivem com essa questão, querendo que tudo seja provado na Bíblia. Se não estiver na Bíblia, não pode se acreditar. Tem que estar escrito na Bíblia. Então vamos entender isso um pouco. Deus, Ele se revelou a nós. Deus se mostrou a nós. Porque nós, com essa cabecinha e essa inteligência que nós temos, nós nunca iríamos entender Deus. Deus teria que se mostrar para nós entendermos. Que tem pessoas que estudam teologia, né? Depois vocês vão atrás deles também, que eles vão falar dessa questão. Então, como é que o homem vai entender Deus se Deus não se mostra? É impossível. Pela razão se pode até chegar, até um ponto, mas dali em diante só Deus se revelando. Então Deus, Ele se revelou, Ele se mostrou num povo que hoje nós chamamos desse povo de judeus, que começou lá com quem? Com Abraão. Lá no capítulo 12 do livro do Gênesis você vai ver, né? Deus chega e se apresenta. Abraão, olha, eu estou querendo aí me revelar, estou usando com as minhas palavras, né? Então você deixa a tua família, deixa todo mundo e vamos aqui, Abraão. E aí Deus, Ele se revela. Só que a forma de Deus se revelar, no decorrer do tempo, a igreja compreendeu isso até o século XVI, até o ano de 1514 ou 70. A igreja era de comum acordo. Era não, a igreja sempre foi de comum acordo, me desculpe usar essa expressão, era. Que Deus, Ele se revela através, primeiro, da tradição. É a chamada sagrada tradição. Como é que se dá isso? Jesus se mostrou, Jesus falou que era Deus, Ele falou isso para os apóstolos foram falando, é por isso que Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então os apóstolos começaram a pregar, foram anunciando. Não se tinha Bíblia nesse tempo. Por exemplo, as primeiras missas, quando foram celebradas pelos apóstolos, Pedro não chegava lá e dizia assim, meus irmãos, abram sua Bíblia agora no Evangelho de São Mateus, no capítulo de hoje, né, 12, do versículos 46 a 50. Não tinha Bíblia. Pedro, ele testemunhava, ele dizia, um dia
nós estávamos com Jesus, aí de repente apareceu lá a mãe de Jesus, com os parentes de Jesus também, e aí Jesus e papapá. Era assim. É a tradição oral, não tem nada escrito. É conto de história, história real. Se falava, as pessoas ouviam e ouvindo, elas guardavam no coração. Mas quando chega ali, por volta dos anos 60 a 90, os apóstolos começam a morrer. Então, como é que nós vamos agora, como é que isso vai permanecer? Como é que esses ensinamentos de Jesus, que ele passou para nós, como isso, porque isso precisa ser passado. Aí, por inspiração de Deus, começam a escrever. Aí surge a Sagrada Escritura. Compreenderam? Até aqui? Aí agora tem Sagrada Escritura, não, o oral, a tradição oral e a Sagrada Escritura. Aí vem os evangelistas, Lucas, que escreve o que ele ouviu, Mateus, que viu, Marcos, que ouviu de Pedro e escreveu, Paulo, que quando viaja, aí passa também a escrever também, Lucas vai escrevendo, e aí surge as Sagradas Escrituras. Compreendeu? Aí vem a terceira forma de Deus se revelar, através do magistério. Aí vem os sucessores dos apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os bispos, né? E primeiro está lá o Papa, né? Que é o sucessor de Pedro. E os apóstolos, os bispos. Só que o que está escrito na Sagrada Escritura precisa ser bem interpretado, porque senão cada um fica falando o que quer a partir do que acha. Imagina, né? A Júlia lê e aqui acha que é isso. O Alex, que está lá em cima, ele lê a mesma coisa e diz que é aquilo. Aí gera uma confusão. Cada um fica dizendo uma coisa. Não é isso que acontece entre os evangélicos? É assim. Cada um fala o que quer. Mas eu vou dizer por que isso acontece. Então, os apóstolos, eles dão a verdadeira interpretação. Você vê que lá no livro de São Pedro, na carta de São Pedro, tem um momento que ele diz assim, que tem coisas que Paulo fala que nem todo mundo entende. É preciso que o magistério, ele dê a devida interpretação. É o que eu estou fazendo aqui para vocês. É o que a igreja sempre ensinou. E hoje a gente vê por aí que cada um acha que deve falar o que quer. Ah, eu tive uma inspiração. Ah, Deus disse, olha, Deus me disse que é para eu construir. Construir o quê, meu filho? Que história é essa? Vamos analisar, vamos perceber se isso realmente é de Deus. Então não é qualquer pessoa que interpreta a Bíblia, não. Você vê que até o Santo Padre, quando ele está falando alguma coisa, ele diz assim, como disse Santo Agostinho, como disse Santo Ambrósio, como disse tal pessoa, está vendo? Recorre aos santos padres que interpretaram bem para poder falar. Então esse é o tripé. Sagrada tradição, via oral, foi passando. A Sagrada Escritura passou a escrever. E o magistério que pega essas duas coisas e diz assim, é por aqui que nós devemos caminhar. Compreenderam, não é? Agora vejam, gente. Ali por volta do século XVI, um padre, e pior de tudo, ainda era agostiniano, pelo amor de Deus, olha Santo Agostinho. Ele era da ordem de Santo Agostinho.
Vivia uma crise grande dentro da igreja, e esse padre, infelizmente, ele começou a dizer assim: não, só vale o que está escrito. Por isso que os evangélicos falam isso, está vendo? Ele diz assim: o que a tradição diz, porque até então, até ele não ter virado a cabeça, Lutero acreditava nisso que eu acabei de dizer a vocês. Virou a cabeça, começou a protestar. Por isso que fala protestantismo, porque ele só entra para protestar a igreja, para falar mal. Tudo que a igreja, se a igreja diz é 3 pulos, ele diz não, é 2. É assim, é sempre para protestar. Vai sempre contra. Então o que foi que Lutero fez? Ele disse: a sagrada tradição não é revelação de Deus. O magistério também não é o magistério que dá a interpretação. Por isso que ele diz: é só você pedir ao Espírito Santo que o Espírito Santo vai falar para você. E tem cada besteira que o Espírito Santo está falando aí na cabeça de tanta gente. E ficam dizendo que é o Espírito Santo. Cada besteira que falam. E ele disse: a gente só fica com o que está escrito. Olha, gente, vamos dizer assim, olha. O que não está escrito, não está revelado? Deus não se mostrou? Então teria que colocar então assim, até o horário que Jesus almoçava. Se o judeu almoçava meio-dia, né? Vamos dizer, o horário do almoço meio-dia. Aí começa a dizer: olha, Jesus almoçava meio-dia. Me prove na Bíblia que ele almoçava meio-dia. É assim. Porque a Bíblia não está escrito o horário que Jesus almoçava. Mas a tradição mostra, um exemplo que eu estou dando, que foi que o judeu almoçava meio-dia. Lógico, Jesus sendo judeu almoçava meio-dia. Vou dar um exemplo melhor para vocês entenderem. Para você ver como é que o protestante contesta tudo. Aonde está escrito na Sagrada Escritura que Pedro morreu crucificado? E de cabeça para baixo. Me prove na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, Pedro não morreu crucificado? Como é que nós sabemos? Tradição oral. O pessoal começou a contar. Quem viu Pedro crucificado começou a dizer. Só que isso não foi colocado na Bíblia, mas ele morreu crucificado. Me mostre na Bíblia que Paulo foi decapitado. Não tem. Mas quem é que diz? A sagrada tradição, via oral, que ele foi decapitado. Lá em Roma tem um lugar onde ele foi decapitado. Aí porque não está na Bíblia, Paulo não foi decapitado. Então foi o quê? Morreu como? Ah, gente, se não está na Bíblia, vamos dizer assim que ele morreu como um passarinho. Porque não está na Bíblia, né? Então nós vamos inventar. Vocês entendem por que os evangélicos vêm atrás de nós e provem na Bíblia? Então, não tem na Bíblia que Nossa Senhora foi levada pelos seus pais. Não tem na Bíblia que os pais de Nossa Senhora foram Joaquim e Ana. Então, se não tem os pais, se na Bíblia não tem que os pais de Nossa Senhora eram Ana e Joaquim, então Nossa Senhora não teve pai e não teve mãe, meus filhos. Nasceu assim do ar. A tradição ensina, falou, quem conviveu com Joaquim, quem conviveu com Ana, isso foi passando, e depois a igreja trouxe isso, mas não precisava isso ser colocado na Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha, eu estou falando para vocês de forma simples algo que teria que falar horas e dias e anos. Mas eu estou tentando falar de modo bem simples para você entender. Porque quando você for abordado por alguém que diga, me mostre na Bíblia. Olha bem, vamos supor que a Renata que está ali, que é membro da comunidade, ela vai escrever sobre a minha vida. Então ela vai escrever
sobre o dia que eu cheguei para celebrar a missa da apresentação de Nossa Senhora. Então ela estava ali, ela viu eu chegar, eu entrei, ela começa assim, às 6h, o padre José Augusto entrou. Aí o sino, o relógio lá o sino aqui da Canção Nova, que sempre toca atrasado, tocou atrasado, trocou depois. Aí ele veio e começou, está tudo escrito, isso aqui foi o que ela viu. Agora, ela não viu quando eu entrei ali na sacristia. Ela não viu que o seu Jorge me cumprimentou. Ela não viu que quando eu estava subindo a escada, eu estava rezando a Salve Rainha, porque eu estava terminando o terço. Aí eu saudei o seu Jorge e as outras pessoas, os outros ministros. Como isso não está escrito? Outra pessoa viu e diz, não, isso aqui não aconteceu porque não está escrito. É assim que os evangélicos falam. Eu só acredito no que está escrito. Protestante, aí protestam. Bem, aqui termina a catequese e vou trazer um pequeno ensinamento que falta 3 minutos para acabar a homilia. Hoje, como é um dia, olha bem, São Joaquim e Santa Ana levam Nossa Senhora ao templo. Ela tem a inspiração, quero ser toda de Deus. Aqui, meus irmãos, está uma coisa para os pais de hoje. Vocês que têm os seus filhos pequenos, não se contentem apenas em batizá-los, mas sejam os primeiros catequistas de vossos filhos. As pessoas não têm o costume de sair para se divertir, né? Vai no shopping, vai no cinema. Por que vocês não fazem também esse tipo de divertimento, entre aspas? Vai levando os seus filhos nas diversas igrejas da sua cidade. E ali vai mostrando, vai catequizando, vai fazendo com que seus filhos, a partir disso, gostem de Deus e amem a Deus. Porque se vocês pais não fizerem isso, quem é que irá fazer? As escolas não vão fazer. Pelo contrário, as escolas vão tirar Deus do coração dos seus filhos. Porque hoje está assim, né? Não estou dizendo que são todas. Mas muitas escolas e faculdades é isso que está fazendo. Senta com seus filhos e contem histórias tanto da Bíblia como da história dos santos para os seus filhos. Aí vocês vão alimentando os seus filhos para as coisas de Deus e quem sabe se aí não irá surgir um futuro padre e um padre santo, uma freira santa, ou até um médico santo ou uma médica santa. Porque vocês deram Deus para os seus filhos. Repito, Santa Ana leva Nossa Senhora ao templo. Quando ela vê o templo, ela vai sentindo aquele desejo, aquela inspiração. E no coraçãozinho dela ela diz, eu quero ser inteira de Deus. Olha que coisa linda. Como é que vocês querem que seus filhos sejam sejam de Deus, se vocês alimentam eles com filmes, com shopping, e só com as coisas do mundo? É claro que eles vão ser mundanos. Mas se vocês dão Deus, eles vão querer ser de Deus. E repito, não estou dizendo que é para ser somente padre ou freira, ou missionário, mas serem de Deus, porque os pais deram Deus. Hoje tem pais por aí sofrendo, porque eles dizem assim, eu não dei Deus para meus filhos. E sofrem. Agora reze para acontecer uma conversão deles, como aconteceu com São Paulo um dia, quem sabe. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.